Nesse vídeo eu vou te explicar como você pode acelerar de 5 a 10 vezes o seu aprendizado de inglês médico com curso médico fluente. E por aprender eu quero dizer, ser capaz de interpretar casos clínicos em inglês mais complexos, ser capaz de passar casos clínicos em inglês com excelência e com segurança, utilizar vocabulário médico apropriado para cada situação, como por exemplo nos estágios, na residência, nas consultas, ser capaz de conversar com outros colegas médicos, conseguir transmitir o seu conhecimento e a sua autoridade através da sua comunicação. E para quem que é o curso? O curso é para médicos e alunos de medicina que querem revalidar para os Estados Unidos ou para algum outro país que fale inglês, ou que querem fazer estágio, fazer um fellow no exterior. Para médicos e alunos de medicina que não necessariamente querem morar fora do Brasil, mas que enxergam a importância do inglês médico para a carreira, tanto para consumir mais conteúdo médico em inglês, para estudar através de artigos mais atualizados, para conseguir participar de congressos internacionais, para conseguir fazer publicações, enfim, para se manter sempre no topo da medicina. O curso também serve para enfermeiros e enfermeiras que estão revalidando para os Estados Unidos ou para o Reino Unido ou algum outro país que fale inglês, e também para outros profissionais da saúde que atuam na área hospitalar, que tem bastante contato com essa parte intra-hospitalar. Agora, em relação a nível de inglês geral, para quem que é o curso? Para todos os níveis, tanto para aqueles que já falam inglês, aqueles que já fizeram aula de inglês ao longo da vida inteira e que são fluentes hoje, mas que ainda sentem falta da parte médica em inglês, quanto para aqueles que nunca fizeram aula de inglês, que têm um inglês muito básico, mas que já enxergam a importância do inglês e que querem desenvolver o inglês para se elevar profissionalmente. Daqui a pouquinho eu vou te explicar como que a gente faz isso lá no curso Médico Fluente. E você já deve estar se perguntando, quem que é você? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Alan Pissuti, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Acre, final de 2016. Mas a minha relação com o inglês começou lá atrás, quando eu ainda era adolescente ali, com 11 anos, eu mudei para os Estados Unidos, morei dos 11 aos 15. E foi quando eu aprendi inglês. E aí, desde que eu voltei para o Brasil, com 15 anos, eu sempre dei aula de inglês em paralelo, até me formar em medicina com 25 anos. Então, só aí foram 10 anos dando aula de inglês em escolas tradicionais. Mas eu confesso que eu nunca fui de ficar lendo coisas de medicina em inglês durante a faculdade. Mas aí, em 2018, eu resolvi que eu queria começar a estudar para os STEPs. Para quem não conhece, são as provas de revalidação para os Estados Unidos. E aí eu juntei um dinheiro e fui para os Estados Unidos fazer um cursinho presencial, preparatório para o Step 1. E eu fiquei 2 meses nesse cursinho. Mas aí, chegando lá, eu que já era médico formado, falava inglês minha vida inteira praticamente. Achei que chegando lá era só sentar e prestar atenção, que eu aprenderia tudo igual no português aqui, mas foi um completo desastre. Mesmo já sendo fluente em inglês, eu tive muita dificuldade de compreender as aulas, de seguir o fluxo das aulas. A comparação que eu faço é como se fosse espanhol. Eu não falo espanhol. Então, quando eu vejo alguém falando espanhol, eu entendo, assim, boa parte do que está acontecendo ali, mas ficam muitos gaps, muitos detalhes ali que eu perco. E foi exatamente assim que eu me sentia quando eu tava vendo essas aulas lá. Na época ninguém falava inglês médico, então de certa forma eu achei que era só virar uma chave aqui que eu estaria falando inglês médico de forma natural, ou entendendo pelo menos. Mas não foi o caso. Tinha muita abreviação, muitas gírias, muitas piadas internas que o professor contava ali, mas todo mundo ria, entendia, absorvia melhor o conteúdo e eu ficava boiando. Eu lembro, por exemplo, que me marcou bastante a palavra NSAIDs, que são anti-inflamatórios não esteroidais, que toda hora eu ficava falando na aula, e aí durante a aula eu ficava tipo, who's N? Quem que é N? O que é N disse? NSAID what? NSAIDs? O que é NSAIDs? NSAID? Então nisso eu já perdia boa parte do fluxo. Outra palavra também que falavam bastante que eu ficava confuso era steroids. Corticoide. Eles usam steroids como sendo corticoide. A gente usa esteroide para esteroide anabolizante. E assim como essas palavras, tinham muitas outras palavras que me prejudicavam para aprender ali o conteúdo. E além da parte de aprender mesmo o conteúdo das aulas, eu lembro que no intervalo, quando eu ia conversar com o professor, tirar dúvidas, já que eu não tinha coragem mais de levantar a mão, eu lembro que uma das dúvidas que eu tive tinha relação com derrame pleural. E eu não sabia o termo certo. E aí eu fui lá e ficava water in the lungs. E aí eu lembro que o professor olhou pra mim, tipo, você tá falando de pleural effusion? E aí eu, yeah, beleza. Mas assim, com aquele sorrisinho irônico, sabe? Tipo, meu Deus do céu, você é médico? E isso marca, gente. A minha credibilidade naquele momento ali, naqueles meses ali, foi lá no chão. Mas tá, eu fiquei esses 2 meses lá estudando bastante. Depois eu voltei pro Brasil, fiquei mais um ano estudando, marquei a prova do Step 1. E aí, um pouco antes da prova, eu fui fazer um simulado, não estava pronto ainda. E aí eu resolvi voltar para aquele mesmo cursinho nos Estados Unidos, ficar mais 2 meses antes da prova, para dar um gás final ali, tentar o último suspiro. Só que dessa vez a experiência foi completamente diferente. Agora eu já estava íntimo do inglês médico.
Eram os mesmos professores, as mesmas piadas. Agora eu já conseguia entender as aulas com muito mais facilidade. Nesses 2 meses eu consegui dar um up nos meus estudos e aí eu fiz a prova e passei no Step 1 de primeira. E aí uma vez que passou o Step 1, conversando com outros colegas, eu vi que eu não era o único que tinha tido essa dificuldade com o inglês médico. E isso era uma dificuldade geral, apesar de que as pessoas não ficavam falando muito sobre isso. E aí foi nesse momento que eu senti quase que uma obrigação, um dever de começar a ensinar inglês médico. Com toda essa experiência de vida que eu tive, de ter morado fora, depois de ter dado muitos anos de aula de inglês, ter passado por essa experiência com o inglês médico, ter passado por essa dificuldade com o inglês médico, depois ter passado por cima disso. Aí então surgiu o curso Médico Fluente. E desde então já passaram pelo curso mais de 650 alunos, entre médicos, alunos de medicina e também enfermeiros. Mas por que um curso de inglês médico e não um curso de inglês geral? Porque foi justamente entender isso que fez toda a diferença para mim. Eu já tinha pleno domínio de inglês geral, mas isso não me ajudou com a parte médica. Eu, que sempre fui fluente em inglês de forma geral, nunca imaginei que eu sequer teria alguma dificuldade com inglês na vida, ainda mais com medicina, até porque eu já era médico. Inclusive, esse raciocínio meu da época, de achar que só porque eu era médico e falava inglês, que automaticamente vou saber inglês médico, é a tendência das pessoas. Normalmente, quando as pessoas pensam, eu tenho que melhorar meu inglês por causa da medicina, a primeira coisa que as pessoas pensam é curso de inglês geral. E é totalmente natural que a gente pense dessa forma. Por quê? Normalmente, a gente, inclusive, pensa que é uma escadinha, como se a gente precisasse primeiro do inglês básico, para depois aprender o inglês avançado, e por fim a gente aprendeu inglês médico. Porque normalmente esse é o fluxo. Mas por que normalmente a gente aprende nessa ordem? Simplesmente por motivos temporais. Se eu aprendi inglês básico na escola ou na adolescência, ou o americano aprendeu inglês básico ao longo da vida, quando ele era criança, depois, na high school, ele teve inglês mais avançado, ele leu bastante, ele aprendeu bastante coisa de inglês avançado. E só então que ele entrou para medicina, é natural que o fluxo seja esse. Eu aprendi inglês básico quando eu era criança, quando eu tinha 11 anos de idade. Depois de um tempo, depois de tanto ler, comecei a ter bastante vocabulário mais aguçado, mais avançado. E aí, por fim, eu fiz medicina e depois aprendi inglês médico. Só que isso não necessariamente significa que você precisa aprender um para ir para o outro. Você não precisa saber tudo de inglês básico, depois tudo de inglês avançado, para depois ir para o inglês médico. Agora eu vou te mostrar como é que é o real fluxo de aprendizado do inglês. Normalmente, em escolas tradicionais, a gente começa aprendendo o inglês básico. E aí a gente começa a expandir nosso vocabulário, depois do inglês básico, começa a ter o inglês mais avançado. E aonde que vai estar a parte de inglês médico aqui? Então aqui fora, nesses círculos, a gente vai ter vocabulário mais específico. Aqui no caso, vocabulário agro. Aqui embaixo, vocabulário jurídico. Aqui, vocabulário de engenharia, vocabulário de aviação. E aqui em cima, vocabulário médico. Muita gente considera que inglês médico é vocabulário médico. Não é vocabulário médico. O inglês médico ele inclui vocabulário médico, mas ele não é só vocabulário médico. Então você se matriculou numa escola de inglês geral e você vai aprender inglês, tá? Você vai inclusive começar aqui pelo básico. Vai passar 1 ano, 2 anos, e aí você já sabe o básico do inglês. Só que você continua estudando e aí você começa a aprender mais vocabulário mais recalchutado, vocabulário mais chique, mais difícil, mais elaborado, mais avançado. E aí, por fim, você vai concluir o curso com o inglês avançado. E repare que o inglês avançado ele vai tangenciar algumas coisas aqui do inglês médico, algumas coisas do inglês de aviação, do inglês de engenharia, do jurídico, do agro, entre outras coisas. Então, ao final de 3 a 5 anos, você vai ter um inglês avançado. Parabéns! Só que lembra o que aconteceu comigo? Eu tinha um inglês avançado, mas eu não tinha vocabulário médico. Só que ter um inglês avançado não foi suficiente para mim quando eu precisei do inglês médico, quando eu precisei lidar com aulas de medicina em inglês, quando eu precisei estudar para uma prova em inglês, quando eu precisei estar no contexto médico em inglês. Então o que eu precisei fazer? Como eu já tinha um inglês avançado, eu precisei aprender o inglês médico. Passei pelos meus perrengues, mas aprendi o inglês médico. Inclusive o tamanho aqui está desproporcional, porque ele não é tão pequenininho assim não, tem bastante vocabulário específico. Mas por que lá no começo eu comecei falando que você pode aprender de 5 a 10 vezes mais rápido
inglês médico com o curso médico fluente? Primeiro, é impossível a gente formar uma frase sequer apenas com vocabulário médico. Então você precisa de inglês geral para poder juntar o vocabulário médico e transformar no inglês médico. Como eu disse agorinha, o inglês médico não é vocabulário médico apenas, apesar de que ele inclui vocabulário médico. Então o que seria inglês médico? O inglês médico é tudo que a gente precisa para desenvolver situações no contexto médico. É tudo que você precisa de inglês para você fazer uma consulta, para você apresentar um caso clínico, para você interpretar um caso clínico quando você estiver lendo uma questão, ou quando alguém passar um caso para você e você conseguir raciocinar. Então você não vai ficar só pescando o vocabulário médico, você precisa em geral. E no curso médico fluente, a gente aprende o inglês básico. Só que não é só inglês básico mais vocabulário médico. Você precisa de vocabulário que vai estar aqui, ó, nessa parte aqui da intersecção com o inglês avançado. E aí a gente também vai aprender, obviamente, o vocabulário médico. Então, na verdade, quando a gente fala em inglês médico é isso tudo daqui. Esse é o inglês médico, isso que está rosa. Então, a gente vai ter sim o vocabulário básico, a gente vai ter uma parte do vocabulário avançado e a gente vai ter todo o vocabulário médico. Isso é o inglês médico. E lembra que lá no começo eu falei que a gente consegue fazer isso de 5 a 10 vezes mais rápido do que um curso tradicional de inglês? É justamente por causa disso daqui. Você perderia muito tempo aprendendo inglês avançado de outras coisas que você não vai precisar para o contexto médico. Ah, mas se eu precisar viajar, vai ser super útil essa parte da aviação e essa parte daqui. Beleza. Ah, se eu precisar trocar ideia com um primo meu que é engenheiro, vai ser muito útil essa parte daqui. Beleza. Mas para a parte médica não vai ser útil. Então, para a parte médica, o que você precisa é disso. Eu imagino que você já tenha ouvido falar da lei de Pareto ou da regra 80-20. Essa lei, essa regra, ela defende que 20% das nossas ações são responsáveis por 80% do nosso resultado. Ou seja, existem coisas que a gente faz que tem um resultado desproporcionalmente maior e que isso se aplica a virtualmente qualquer coisa. Por exemplo, se você pensar numa prova de residência, de 100% daquele conteúdo que pode cair na prova, tem aqueles 20% que são tão mais importantes que se você dominar aqueles 20%, você vai fazer basicamente 80% da prova. Ele vai corresponder a cerca de 80% de uma prova, por exemplo. E se considerar o inglês de forma geral, como um todo, cerca de 20%, é basicamente tudo que a gente precisa para o nosso dia a dia, ou seja, nosso Pareto, que é o inglês médico. Todo aquele restante ali, ele tem uma importância muito menor porque o que a gente está buscando como resultado. Então, o inglês médico é o nosso Pareto. São os nossos 20%, que também é conhecido como os vital fews, os poucos vitais, mas são aqueles 20% mais importantes para a gente, que de fato vão dar um resultado muito maior para a gente. E agora eu quero te levar para dentro da plataforma do curso médico fluente para te explicar e para te mostrar como que a gente aborda o inglês básico, o inglês avançado e o vocabulário médico, o inglês médico. Então, acabei de entrar na plataforma, essa aqui é a página inicial, o lugar inicial quando a gente entra na plataforma. Quando tem algum módulo novo, alguma notícia, alguma coisa assim, eu coloco aqui em cima. No caso, como esse vídeo aqui é genérico, eu tirei, eu deixei esse daqui, mas inclusive tem aulas novas que estão saindo. Então essa é a página inicial, aqui para continuar onde parou. Essa primeira parte aqui da metodologia do curso é basicamente eu apresentando o curso para você, eu falando da metodologia e tudo mais. E aí, então a gente começa então nossa abordagem de aprendizado de inglês médico, que eu chamo de abordagem VSR. V de vocabulário, S de situações médicas práticas e o R de repetição. Ou seja, a gente vai começar vendo vocabulário, vai ter uma base grande, uma base boa de vocabulário médico, só que não só de vocabulário médico, porque, como eu já falei, a gente não consegue só soltar vocabulários médicos ali e formar frases, a gente não consegue ter contexto. Então a gente sempre vai estar utilizando contextos aqui. E na parte de situações práticas, a gente vai afunilar ainda mais de acordo com a situação específica. Por exemplo, apresentação de caso clínico com excelência. Aqui a gente vai abordar uma série de termos gerais e termos de vocabulário médico que tem relação com uma passagem de caso. Pode ser que seja uma quantidade bem menor de vocabulário geral, mas que está bastante presente nesse contexto de apresentação. Então, dessa forma, a gente consegue ter vários repertórios diferentes, de situações diferentes para a gente trabalhar, aprendendo e reforçando e praticando tanto a parte de inglês geral quanto a parte de vocabulário médico
junto, né, tudo em inglês médico. Então, como é que a gente aborda aqui na parte de vocabulário? Vou te mostrar um pouquinho de algumas aulas para você entender como é que eu abordo. Então, esse módulo aqui de quebrando o gelo, a gente dá uma pincelada em várias partes diferentes aqui, só pra gente literalmente quebrar o gelo. Então, a gente vai revisar alguns sintomas mais comuns, a gente vai ver alguns tipos de exames mais comuns, só pra gente chegar, né? Só pra gente ir chegando. E aí a gente vai dar um passo para trás, ou seja, a gente vai abordar por camadas, por assunto. Então, por exemplo, ali, vocabulário hospitalar. Tudo de vocabulário hospitalar. Em seguida, anatomia, tudo de anatomia. Depois, a gente vai colocando um tema em cima do outro. Agora eu vou te mostrar em relação ao vocabulário hospitalar como é que o que a gente vai ver. Então a gente começa vendo a parte da estrutura física do hospital, né, as partes literalmente do hospital. Depois, o que faz um hospital, as especialidades médicas e os especialistas. A gente precisa dos especialistas também. Só que não só. Então a gente precisa também das demais partes da equipe do hospital. Então aqui a gente vai falar da enfermagem, a gente vai falar dos fisioterapeutas, equipamentos médicos. A gente precisa também. E instrumentos cirúrgicos. Mas vamos lá, vamos utilizar isso aqui para mostrar como que a gente aborda aqui. Então, tem o termo em si, tá? Eu vou colocar o termo que a gente está estudando, no caso. E aí eu vou colocar, aqui embaixo, se clicar vai aparecer em português. E um exemplo, eu sempre vou colocar os termos dentro de contextos, tá? Então, the Doppler ultrasound detects blood flow abnormalities. Tem uma frase aqui. Então, o que a gente vai ter nessa frase? Inglês geral, inglês básico. The detects. Isso aqui é tanto um vocabulário geral, eu considero que aqui seja avançado, né? Detectar. Não é like, não é go, não é uma coisa basicona, mas beleza. É um vocabulário geral, só que a gente usa bastante em contexto médico. E aí eu vou sempre estar comentando sobre esse tipo de coisa, tá? Vamos ver ali as partes do hospital, por exemplo. Então aqui, ó, eu tô falando sobre cômodo, por exemplo. Waiting room. E aí eu vou explicar que room é cômodo. Hall é corredor. E aí eu vou colocar a tradução aqui embaixo, beleza? Mas aí a gente vai em seguida, tá vendo? Eu tô contextualizando. Em seguida eu coloco aqui numa frase, no caso aqui, ó, essa aqui é uma frase simples, uma frase básica. The patient is in the waiting hall. E aí eu vou explicar sobre a frase, não vou falar somente da parte do waiting hall. Eu vou explicar da diferença de hall e room, eu vou explicar sobre a frase que está aqui. Essa, no caso, é mais básica, mas vai ter algumas que é um pouco mais... que vai ser um pouco mais longas, né? Que tem palavras um pouco mais difíceis. E aí é interessante tanto para quem tem inglês avançado quanto para quem não tem, é porque a gente vai estar amarrando esse vocabulário num contexto. Então, se o seu inglês ainda é bem básico, você vai aproveitar para aprender, porque eu vou estar sempre comentando sobre isso. E se você já tem um inglês avançado, aproveita para revisar. Tem muita coisa que eu garanto que você não sabe, que eu vou estar comentando, mas de qualquer forma, mesmo que você saiba, aproveite para amarrar esse termo daqui. Então, eu vou falar sobre a frase, e uma coisa que eu faço bastante é explicar de uma forma que você entenda mais o sentido do que simplesmente a tradução. Por exemplo, aqui, exatamente aqui, nessa parte que eu falo de triage room, eu falo sobre esse go through, e aí eu comento do significado de through. Em vez de falar que significa por, ou pelo, ou através, eu falo que through significa, e aí eu até pego aqui um ring light, coloco minha mão por dentro, significa isso, tá? Porque eu quero que você comece a pensar em sentido, não ficar traduzindo. Go through that door. Então, por exemplo, tem essa ring light aqui. Go through, imagina isso aqui, ó, acontecendo, tá vendo? Go through. Então imagina que isso aqui é a sala de espera. Então eu vou explicando em inglês geral também, conforme eu vou explicando também vocabulário médico. E aí, por exemplo, aqui, ó, which way is the surgical ward? Eu lembro que eu comento que a diferença de which e what. Por que os dois significam qual e quando que a gente usa um, quando que usa outro, por que usa um não tá usando o outro aqui? Poderia colocar o outro aqui? Né? E aí eu explico isso. Cada uma dessas aulas tem um PDF correspondente a essa aula aqui embaixo, para você baixar, você pode clicar aqui e baixar, que a gente vai ter as frases, as palavras, as frases e a tradução. Para você fazer anotação, para você revisar, para você depois imprimir e encadernar, tá? Você que sabe. Então sempre vai ter. E aí a parte de vocabulário, a gente utiliza o Anki para fazer a repetição. Lembra que eu falei do VSR, o R é repetição. Então a parte do vocabulário a gente vai utilizar o Anki. Cada aula da parte de vocabulário vai ter aqui embaixo um deck referente a essa aula, com essas frases. Which way is the surgical ward? E aí vai ter em português. E tem um áudio também. Então o Anki vai ter o áudio, vai ter lá. Which way is the surgical ward? E aí você tem que saber
que significa isso? O que é surgical ward? O que é ward? E você classifica difícil, fácil ou moderado. Então eu acabei de ver essa aula, 17 minutos nesse caso. Acabei de ver essa aula e aí eu vou clicar aqui, vou baixar esse Anki, vou instalar ele, clica 2 vezes depois, instala ele. E aí ele vai se organizar para ficar dentro do módulo mesmo. Então vai ter o deck geral, vai ter dentro dele vai ter as subdivisões dos módulos. Debaixo do módulo, igual está aqui, vai estar a aula específica que você acabou de ver. Quando você acabou de ver essa aula, você vai vir aqui e vai resolver somente os flashcards dessa aula, só o deck dessa aula. E aí nisso você vai classificar eles, fácil, moderado ou difícil. E aí com isso você encerrou essa sua sessão de estudos. Ao longo do dia, vamos supor que você estudou de manhã, ao longo do dia você vai fazer revisão com todos os flashcards. Ou seja, você vai clicar lá no topo, Curso Médico Fluente, e vai fazer revisão de todos. Dessa forma você consegue sempre estar revisando os cards que mais têm dificuldade, porque você vai classificar eles, tá? Então a abordagem aqui é ADT, aula, deck da aula e T, todos. E aí você vai ver todos os decks até o momento. Então, as especialidades médicas e os especialistas. O médico radiologista faz ou escreve o laudo do exame, ok? Inclusive nos Estados Unidos é mais usado, inclusive, tests, report. Aqui tá test, eu falei exames, né? Por quê? Exame, no caso aqui é teste, tá? Não fala exams. Exam é só exame físico. Então tá, equipe do hospital, então a gente vai ver a enfermagem, um pouco da enfermagem, vai ver sobre a enfermagem, vai ver sobre as outras partes das equipes. Fisioterapeuta, o physician assistant, no caso dos Estados Unidos, tem outras profissões. Equipamentos médicos, já te mostrei um pouquinho. E instrumentos cirúrgicos, tá? A gente vai... A primeira abordagem aqui com instrumentos cirúrgicos. Depois tem um módulo de ambiente cirúrgico, onde você vai ver mais instrumentos cirúrgicos também. Anatomia, tem 2 módulos. Anatomia básica seria cabeça, ombro, joelho e pé. Então, por exemplo, se a gente vai ver cabeça, aqui, anatomia do tórax. O que a gente vai aprender? A gente vai aprender... Então vamos lá, vamos começar, né? Alguns termos mais gerais, a gente vai aprender os órgãos, né? Como é que é coração, como é que é pulmão. Anatomia da cabeça, por exemplo. Ó, deixa eu aprender olhos, pálpebra, cílios. Então são coisas que a gente tem que aprender, mas que normalmente até os leigos sabem. As extremidades, joelho, batata da perna, né? Panturrilha, canela. Como é que a gente fala essas coisas, né? São coisas que a gente tem que saber também. Tá? Então, essa é a abordagem da primeira parte aqui, da anatomia básica. E a parte da anatomia humana por sistemas ali é de anatomia propriamente dita, aquela anatomia que a gente estuda na medicina. Então, por exemplo, se a gente for falar de anatomia cardíaca, a gente vai ver as câmaras cardíacas, a gente vai ver a irrigação cardíaca. Brachiocephalic artery, artéria brachiocefálica, atrial walls. Aqui agora vai passar pela tricuspid valve, tá? Só que ela tiver um infarto aqui. E aí essa right coronary artery, ela vai ter Bachman bundle. Então a abordagem aqui é muito mais a parte que a gente precisa como médico. Então o sistema respiratório, eles são chamados de main bronchus. Aqui. Tá, então a abordagem aqui um pouco mais a fundo. Em seguida a gente dá uma pincelada em genética, tem uma aula só de genética, termos médicos e informais, onde a gente vai fazer uma tradução inversa. Às vezes a gente lê bastante livro, por exemplo, e não sabe exatamente como que a gente vai falar da forma mais leiga. Por exemplo, dispareunia, dor à relação sexual, dyspareunia. Como é que a gente fala isso em inglês? Does it hurt when you have sex? É uma forma de falar, mas existe uma forma mais apropriada. Do you have any pain during intercourse? Uma palavra mais apropriada. Outro exemplo, hemorroidas, hemorrhoids. Eles chamam de piles, uma outra palavra meio nada a ver, mas que não está nos livros. Então é interessante a gente saber essas coisas. Acne, pimples, zits. Então são palavras mais leigas para falar aquilo que a gente já lê nos livros de outra forma. Aí a gente vai abordar a anamnese, exame físico. A gente literalmente vai aprender a anamnese aqui. Eu vou explicar todas as partes da anamnese. Chief complaint, history of present illness, história da doença atual, queixa principal. Como é que a gente faz para não esquecer nada? Como é que a gente escreve? Normalmente a gente escreve assim: reports hypertension and diabetes. E às vezes com
abreviações aqui, que eu poupei aqui nesse momento, eu poupei as abreviações, mas depois tem. Exame geral, sinais vitais, exame geral. Aqui a gente já começa a colocar abreviações, porque é onde a gente mais usa mesmo, né? Então, a gente coloca aqui, por exemplo, bag, lote, AAA, e aqui exatamente a parte geral, né? Também usa. O exame físico por sistemas. Como é que a gente coloca ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, tal, murmúrio vesicular presente, né? Então, como é que a gente fala das abreviações em cada parte aqui? E aí aqui a gente faz a primeira pegada ali de passagem de caso. Então aqui eu ensino como que a gente vai passar o caso pela primeira vez. Eu falo assim porque depois a gente tem um módulo só de passagem de caso. Então aqui a gente já está misturando de novo inglês básico, inglês geral, inglês médico, inglês avançado, que tem algumas palavras que são um pouco mais para outro nível, assim, que não são palavras tão basiconas. Então aqui a gente já mistura tudo, a gente está trabalhando sempre tudo. Não dá para desvincular o inglês geral do inglês médico. Exames diagnósticos, exames de imagem, sinais radiológicos, os exames laboratoriais também. Então, sinais e sintomas. Aqui a gente vai ver os sinais e sintomas de cada sistema, né? Porque as alterações, inclusive. Então, respiratório, como é que são as alterações? Cardiovascular, as alterações, os achados, os sintomas. Doenças e condições médicas, a gente também vai aprender cada sistema, todas as doenças. Quais que a gente usa abreviação? Como é que são as abreviações das doenças? Congestive Heart Failure, CHF, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD. E aí tudo isso a gente vê em doenças e condições médicas, também por sistemas, medicações e prescrição. Então aqui a gente vai ver desde a parte de precisa de prescrição, né? O que precisa de prescrição? Quais medicações precisam? Quais não precisam? Como que a gente vai prescrever? Existem abreviações na hora de prescrever. Quando a gente prescreve para a farmácia ou para a enfermagem, a gente usa algumas abreviações. Quando a gente prescreve para o paciente, ou então a gente fala para o paciente, a gente fala em formato mais extenso. IV Fluids, aqui a gente vai aprender sobre os tipos de soro glicosado, né, D5W, soro glicosado 5%. Então são coisas que são bem diferentes, que a gente tem que estudar, a gente tem que aprender. E Drug Classification, em que a gente vai classificando, subclassificando, até a gente chegar em cada medicação, mas dentro de uma classificação para ajudar a gente a memorizar melhor. Tá? Então, tem bastante coisa aqui, e isso é só parte de vocabulário. Em seguida, a gente vai para situações práticas médicas. Então, por exemplo, inglês médico para USMLE, a gente vai ver questões, a gente vai resolver questões juntos. Porque a gente trabalha um certo tipo de contexto, então aqui a gente vai ver algumas palavras que vão ficar se repetindo nas questões. Então, são situações mais específicas. A apresentação de caso. A gente vai ver parte por parte da apresentação de caso e a gente vai ver várias formas diferentes de escrever cada coisa. Achados objetivos, por exemplo, né? Exame físico, resultados de exames. Pô, como é que eu vou falar? Como é que eu vou começar a falar dos exames? On physical examination, the patient's vital signs are. Physical examination reveals stable vital signs. During the physical exam, on examination. Então, várias formas de falar a mesma coisa. Isso a gente vai fazer cada parte ali da apresentação do caso, da passagem de caso. E aí aqui eu deixo disponível para vocês praticarem um chat do ChatGPT, que você vai clicar aqui embaixo e vai baixar. Vai instalar no seu ChatGPT, você só faz o seu cadastro ali, mas não precisa pagar nada, já está treinado esse chat. Porque você simplesmente vai dar um oi para ele, ele vai te dar uma lista de doenças, e aí você vai pedir, sei lá, eu quero neuro, que é o caso que eu fiz ali. Então eu escolhi algumas de neuro, e aí ele me deu, e aí eu escolhi uma, e ele me deu o prontuário inteirinho, porque o prontuário é que eu preciso para escrever uma passagem de caso, propriamente dita, né? Você precisa de informação de algum lugar. Normalmente no prontuário, se você vai apresentar um relato de caso, você vai folhear o prontuário de um paciente e você vai organizar isso para fazer a apresentação do caso. Ou você vai passar um plantão, você vai fazer a mesma coisa. Então já treinei o chat aqui para te dar o caso no formato do prontuário. Você vai pegar essa informação, vai para o Word, vai digitar tudinho bonitinho, vai fazer a passagem de caso aqui como você faria. E aí você vai colocar de volta aqui, ele vai corrigir para você e te dar as correções. Aqui eu coloquei vários erros de propósito. Ele vai te dar as correções. Então aqui você pode fazer infinitas vezes, infinitos casos, ficar praticando a passagem de caso. Nisso você vai estar toda hora praticando o seu inglês geral. Várias vezes aqui você vai colocar, por exemplo, to get worse, né, para piorar. Em vez de colocar to get worse, que seria, eu diria que seria vocabulário básico, você colocaria worsen, que é um vocabulário um pouco mais bonito, mais difícil talvez.
mas é um vocabulário mais apropriado. Você, conforme vai tendo esse repertório, você vai tendo cada vez mais contato com diversos tipos de palavra e vai ampliando seu vocabulário, não só médico, mas vocabulário em inglês de forma geral. Então, esse aqui é um outro contexto de apresentação de caso. Ambiente cirúrgico, a gente vê inclusive consulta pré-operatória, consulta pós-operatória, tem mais aula ali de instrumentos cirúrgicos. Discussão de caso, aqui são discussões de caso que eu vou fazendo em inglês, como se eu estivesse passando um caso para você, e vou te perguntando, paciente com isso, isso e isso, o que você acha que tem? Tá, agora a gente tem informação, o que você acha que pode ser? O que você perguntaria? O que você solicitaria? Beleza, agora a gente tem isso de resultado, o que você acha que é agora? Então, discussões de caso clínico em inglês e consulta médica do começo ao fim. Então, desde a parte ali da visão geral, tal, depois coletando a história, como é que eu falo oi, tudo bem, o que te traz aqui hoje, até a gente explicar sobre os sintomas, como é que os pacientes vão falar pra gente dos sintomas, né? Como é que ele pode relatar pra gente do sintoma dele. Então, cada detalhe aqui. Então, tá vendo que a gente vai abordando várias coisas, não só os termos médicos, a gente coloca todo o contexto, não tem como a gente fugir disso. Então, a gente vai até explicar sobre o exame, explicar sobre a conduta, pedir para ele respirar fundo, solta o ar, lean back. E aí a gente vai ter também um módulo de listening, onde tem vários áudios com textos, onde você pode treinar o listening. Como é que eu oriento? Pelo menos 3 vezes cada um. Então, a primeira vez você vai só ouvir, né? Vai botar para tocar. Some individuals may experience atypical symptoms such as anemia. E aí você não vai estar lendo, você vai identificar tudo aquilo que você não está entendendo. Depois você vai vir, vai ler e vai preencher essas lacunas que você não entendeu. Depois você tira o texto de novo e vê se continua entendendo. Então tem vários temas, várias coisas aqui. Eu sempre estou colocando mais, inclusive. E aí, um dos modos que eu mais gosto de pronúncia. E é uma das coisas que eu defendo bastante. Ao invés de ficar fazendo aula de conversação com professores aleatórios, que não necessariamente vão te ajudar com a pronúncia da parte em inglês, ou que você não vai ficar praticando a parte de medicina em inglês, só ficar batendo papo. Se você vai só ficar batendo papo, você vai ficar só perpetuando o seu sotaque atual. Então, a não ser que você vai fazer uma coisa bem específica, como, por exemplo, uma aula com um médico. Se a gente for fazer uma aula, por exemplo, de conversação. É diferente de você fazer uma aula de conversação com alguém que não seja médico. Você vai estar praticando coisas mais relevantes. Você não vai ficar batendo papo ali de besteirinha, de corredor. Você vai utilizar o vocabulário que você precisa e da forma correta. Então, esse daqui, afiando a pronúncia, é uma forma excelente de treinar a sua pronúncia. E muitas vezes é até melhor do que você ficar fazendo aula de conversação para falar melhor, para ficar mais fluente com os professores. Porque aqui a gente vai corrigir alguns ajustes finos para a gente corrigir a sua pronúncia. E aí você vai treinar, você vai baixar os textos que tem aqui, por exemplo, e vai treinar, aplicando o que eu estou te ensinando nas aulas, até você dominar isso. Depois você vai para a próxima aula e vai dominar aquela outra parte. Então, isso daqui e são coisas muito específicas para brasileiros. São coisas que eu observei ao longo da minha vida. Eu moro no Brasil desde os 15 anos de idade de volta, né? Então, eu sempre fui observando como é que as pessoas falam, o que me incomoda. Inclusive, muitos teachers, né? Eu dei aula de inglês por muito tempo em escolas de inglês e eu via muitos professores que tinham bastante dificuldade com pronúncia, falava coisas que eu queria corrigir, mas não podia. Aqui eu posso, aqui eu faço isso. Então, para ficar com o inglês cada vez melhor, tem algumas coisas que são bem gerais, como falar ED no passado, né? Verbos com ED no passado, tem muita gente com essa dificuldade. Esses são mais comuns. Daqui é uma forma de ficar bem mais natural na hora de falar inglês. Ligando palavras de forma fluida, para não ficar tudo truncado, pra gente falar igual o americano fala, que é mais fluidão, assim. Não só americano, né? Mas nativos. Então são algumas coisas bem específicas que ajudam muito na parte da pronúncia, tá? E aí eu falo para repetir, ficar lendo, repetindo, porque é questão de memória muscular. Quando você repete bastante uma coisa, por exemplo, eu falo o R puxado, porta. Se eu for pro Nordeste, eu posso morar lá um tempão, que eu não vou falar porta. Por quê? Memória muscular. Porque minha vida inteira eu falei porta. Então é muito mais difícil de eu perder o porta, porque eu falei assim a vida inteira, memória muscular, tá? Musculatura da boca, da língua. Mas vamos supor que eu chego lá, eu fico toda hora brincando, falando porta, porta, porta. Vou falando brincando, só pra fingir que eu tenho esse sotaque, não sei. O que acaba acontecendo a gente acaba falando mais dessa forma.
tá? Até que finalmente você pegue esse sotaque. Então é questão de memória muscular. Quanto mais você fala, mais você repete, mais você treina, você fica praticando a pronúncia da forma correta, conforme eu vou ensinando ali, na hora de você falar vai sair naturalmente assim, você nem precisa pensar. Então eu aconselho bastante a treinar a pronúncia através de repetição. Então esse é o curso médico fluente e é assim, é com essa metodologia que a gente consegue aprender inglês médico de 5 a 10 vezes mais rápido do que qualquer curso tradicional de inglês. Então, se você quer se tornar um médico fluente de verdade, aprender o inglês médico, com tudo que você tem direito com o inglês médico, ou seja, interpretar casos clínicos complexos, apresentar casos clínicos, conversar com outros colegas médicos de igual para igual, enfim, tudo isso que o inglês médico pode proporcionar. Se você quiser chegar lá muito mais rápido, de forma direcionada, clica ali embaixo e entra para o curso Médico Fluente. Se ficou qualquer dúvida, pode entrar em contato por WhatsApp, vai estar por aqui também. E eu te desejo sucesso, Doc. Te vejo lá dentro.